Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Olha só, hoje nós vamos estar conversando sobre um gênero textual que é muito explorado no Enem, que vai ser o jornalista, o texto, o gênero jornalista, tá? O sistema jornalístico. Muito bem. Antes da gente começar a trabalhar, a dar as características específicas desse gênero, eu gostaria de conversar com vocês sobre o que vocês consideram como sendo texto, né? Na realidade, eu venho sempre conversando com vocês sobre isso. Eu venho sempre assim instigando vocês a esse pensamento, a esse questionamento, né, a essa visão do que a gente considera como sendo texto. Olha bem, gente, nós temos o defeito, né, de achar que texto é somente aquele encadeamento de palavras, né? Mas não. Texto é tudo aquilo que você vê e que te passa uma informação e que tem sentido, tá? Então, o que acontece? Nós temos textos escritos, né? Que é esse que a gente imagina essa sequência aí de palavras, né? Palavras que vão estruturar um raciocínio, palavras que formam frases, frases que vão formular parágrafos, parágrafos que vão formular um texto, né? Palavras que vão formar versos, versos que vão formar estrofes, estrofes que vão formar poemas, né? Nós temos essa logística, essa tendência. Muito bem. Mas nós temos o texto oral, né? Que agora, olha bem, nós não estamos presenciais, né? Eu estou online, eu estou elaborando o texto para vocês. O texto oral e nós temos o texto visual também, né? Nós temos as imagens, nós temos as fotos, nós temos os desenhos, né? Nós temos as placas, os sinais, enfim. Ou seja, gente, então quando a gente fala de texto aqui, a gente tem que considerar um âmbito muito maior do que esse encadeamento de palavras, tá? É tudo aquilo que vai te passar uma informação. Muito bem. E aí, agora a gente vai entrar no texto jornalístico, né? Que apresenta uma característica básica que é passar informação, tá? Muito bem. Então, dentro do gênero do jornalístico, a gente tem que levar em consideração alguns pontos. Primeiro, linguagem. A linguagem tem que ser objetiva, direta, exata, denotativa, tá? Então, é aquela linguagem que não dá margem a várias interpretações, tá? Bom, mas aí, dentro desse sistema jornalístico, nós temos aqueles textos que vão ser informativos, tá? E nós temos aqueles que serão opinativos, que vão emitir opiniões. Todos eles pertencem ao gênero jornalístico, tá? Muito bem, então vamos um por um. Vamos entrar hoje, agora, no primeiro momento, nós vamos entrar com foco naquele que é informativo. Bom, então, como eu já disse, tem que ter uma linguagem denotativa. A informação, ela tem que vir com clareza, com objetividade, tá? Muito bem. Quais são esses textos? Quais são esses gêneros textuais que vão ter dentro do objetivo de informar? Nós vamos ter a notícia, nós vamos ter a reportagem, nós vamos ter a entrevista, tá? Muito bem. E aí, qual a característica de cada um? Muito bem. A notícia. A notícia, gente, ela é baseada em fatos, tá? E é mais curta, ela é rápida. Então, é passar a informação do fato que aconteceu. Aquilo virou notícia, né? Com objetividade, com clareza e com uma linguagem direta, ok? A reportagem, ela
precisa dessa objetividade também, ela precisa dessa clareza também, ela precisa dessa linguagem denotativa, o que faz com que a reportagem seja diferente da notícia é que ela é mais ampla, tá? Ela não é baseada em um fato, mas ela é baseada em um assunto. Dentro desse assunto, ele vai fazer várias abordagens, tá? Então, dentro da reportagem, ele pode fazer citações de autoridades, ele pode apresentar dados estatísticos, ou seja, na reportagem você pode usar todos os recursos para mostrar e para comprovar a veracidade do assunto que está sendo abordado, tá? Muito bem. A entrevista tem uma característica muito básica, que ela trabalha com o processo de interlocução. O que é esse processo de interlocução? Ela vai ter um interlocutor. Então, a entrevista ela apresenta um diálogo, o diálogo do entrevistador com o entrevistado, tá? E a entrevista, ela apresenta o quê? Ela apresenta uma introdução, né, que é uma explanada do assunto, é mostrar qual abordagem, quem é a pessoa que está sendo entrevistada, qual a função que ela exerce na sociedade, por que ela está sendo entrevistada, ou seja, o assunto que está sendo abordado ali, né? E aí começa o trabalho de pergunta e resposta, pergunta e resposta. Muito bem. Bom, aí quando começa o processo de pergunta e resposta, aí a linguagem utilizada, ela pode ser informal, dependendo da dinâmica da entrevista, tá? Então, o texto ele pode ser registrado exatamente da maneira como o personagem está falando, tá? Então, se o personagem está falando informalmente, será registrado informalmente. Se o entrevistado está falando formalmente, então utiliza-se a linguagem da forma como ele está utilizando, tá? Mas essa informalidade da linguagem, ela só é permitida no momento do diálogo, da interlocução, da fala, no momento em que o entrevistado está se manifestando, ok? Muito bem. Aí agora nós vamos também ter no sistema jornalístico aqueles textos que são opinativos, que vão estar emitindo opiniões, tá? Muito bem. Quais são eles? Artigo de opinião. O que é o artigo de opinião? É aquele onde você vai emitir o seu ponto de vista, tá? Sobre um assunto polêmico. Então, esse artigo de opinião, ele sempre vai estar relacionado a uma situação polêmica atual, tá? Ele pode ser escrito em primeira ou terceira pessoa. Eu posso estar me colocando no texto usando o eu, ou então eu posso estar usando uma abordagem somente da temática, ele ou eles, né? Muito bem. E uma outra característica do artigo de opinião é que é uma matéria assinada, tá? Se eu escrevi, eu vou ter que assinar essa matéria, o que é diferente, o que faz com que o artigo de opinião se diferencie do editorial. O editorial vai ser uma manifestação da entidade. O que é a entidade? Vai ser uma manifestação ou da revista ou do jornal, tá? E vai ser escrito em terceira pessoa, vai estar abordando um assunto. Então não tem a primeira pessoa, não tem a presença da primeira pessoa, mas é um posicionamento da entidade, é isso que é o editorial, tá? E ele vem sempre antes, é um posicionamento, é um esclarecimento da entidade, então ele não é assinado, porque o responsável vai ser a própria revista ou o próprio jornal, né? Carta do leitor. A carta do leitor é pessoal, é o leitor se manifestando criticamente sobre um assunto que foi abordado naquela revista ou naquele jornal, tá? Então vai ter a presença da primeira pessoa aí, ele vai se posicionar e tem que ter a identificação, tá? Então a manifestação do leitor vai ser em cima
que foi abordado, de um assunto que foi abordado naquela entidade através da qual ele vai estar manifestando a sua opinião, ok? Muito bem, e por último, a resenha crítica. A resenha crítica, ela tem como objetivo estabelecer uma crítica mesmo, uma crítica em relação ao quê? É uma opinião crítica em relação ao quê? Em relação a livros, em relação à música, em relação a teatro, em relação a meios culturais, a elementos culturais que aparecem. Então, na resenha crítica, além de estar fazendo uma síntese do assunto do livro, por exemplo, vai aparecer uma opinião de quem está fazendo essa resenha, de quem está escrevendo essa resenha. Então aí vai ter opiniões de qualidade, tá? Se o livro é bom, se o livro é ruim, e não simplesmente falar se o livro é bom, se o livro é ruim, mas vai estar apresentando qual o problema do livro, o que o livro apresenta de situação positiva ou de situação negativa. Ou seja, além de estar se posicionando, tem que estar argumentando, tem que estar apresentando o porquê, né? Muito bem. Bom, gente, aí eu só queria que vocês observassem que essa parte, voltando ao que eu disse lá no início, que o sistema jornalístico é um dos textos mais explorados que nós temos no Enem, tá? É exatamente por quê? Porque trabalha com, além do processo de informação, ele vai automaticamente instigar o leitor a um posicionamento, tá? Muito bem. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, viu? E aí agora eu vou encaminhar os exercícios que eu gostaria que vocês fizessem, tá? Queria desejar a vocês tudo de bom, espero que vocês estejam todos bem aí, e dizer que tô com saudades. Não vejo a hora da gente voltar às aulas, tá? Grande abraço, espero que tenham gostado da aula. Fiquem com Deus. Tchau!